A queda da moeda egípcia está gerando impactos nacionais. A escassez de alimentos está aumentando. O turismo ainda está longe dos níveis pré-coronavírus, e com o investimento de 58 bilhões de dólares na nova capital, os investidores internacionais estão prontos para jogar a toalha. Agora, com um timing impecável, os Emirados estão vindo para o resgate. No final de fevereiro, Cairo assinou um acordo histórico com Abu Dhabi para construir uma nova cidade na costa noroeste do país. Serão investidos cerca de 35 bilhões de dólares no Egito, representando o maior investimento estrangeiro direto de sua história. Muitos veem o projeto como o próprio Dubai do Egito em formação, feito pelas mesmas pessoas que fizeram aquela cidade florescer. A Abu Dhabi Developmental Holding Company, que é o consórcio responsável pelo financiamento, diz que a nova cidade terá todas as características da vida urbana moderna, incluindo moradias, hotéis, escolas, locais de entretenimento, uma zona industrial e todos os serviços públicos imagináveis. Todo o projeto está previsto para ser concluído nos próximos 20 anos. Críticos, no entanto, argumentam que, ao assinar o acordo, o Egito entregará parte de sua soberania e a transformará em um timeshare emirati. Os Emirados Árabes ajudaram al-Sisi a chegar ao poder e depois canalizaram bilhões de dólares para o Egito para selar essa aliança. Desde então, a Abu Dhabi emergiu como o parceiro sênior em seu relacionamento com o Cairo. Portanto, os egípcios têm razão em ser céticos. Ainda assim, o Egito pode não ter escolha. O país está praticamente falido. Encontrar um meio-termo é necessário, mas a arte do compromisso é dividir um bolo de tal maneira que todos acreditem que tem a maior fatia. Tudo está mudando. Política, economia e, acima de tudo, tecnologia. O NVIDIA AI, patrocinador do vídeo de hoje, é um pioneiro no desenvolvimento de inteligência artificial. O NVIDIA permite que você transforme suas ideias em vídeos completos adequados para YouTube, TikTok, Instagram, etc. Funciona como o ChatGPT, mas para a criação de vídeos. Tudo o que você precisa fazer é escrever um prompt, esperar alguns minutos, e ele irá gerar um vídeo inteiro do começo ao fim. O rascunho incluirá não apenas uma transcrição envolvente, mas também uma narração semelhante à humana e imagens visuais relevantes. Taiwan é o 10º maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Se o vídeo não estiver de acordo com sua ideia, altere a aparência ajustando as configurações. Vamos supor que eu queira alterar a proporção de tela deste vídeo específico. Só preciso solicitar que a inteligência artificial faça as edições desejadas. Existe até um recurso de clonagem de voz que me permite alterar toda a narração para a minha própria voz. Ao terminar, clique em exportar e baixe o arquivo. Ao se registrar com uma conta paga, a partir de $20 mensais, todas as marcas d'água são removidas. Você também terá acesso a milhões de filmagens de estoque gratuitas e narrações com voz humana que, de outra forma, custariam centenas de dólares todos os meses se você as obtivesse separadamente. O NVIDIA AI lidera o desenvolvimento de inteligência artificial, sendo talvez a entrada mais fácil para a economia criativa. Use o link na descrição e experimente você mesmo. O dinheiro não surge do nada, mas isso não impediu os legisladores egípcios de contar com um lucro inesperado. À primeira vista, construir um assentamento na árida costa noroeste do Egito, a 140 quilômetros de qualquer grande centro populacional e com poucos recursos naturais, faz pouco sentido. Por outro lado, os países nem sempre precisam de recursos físicos para gerar prosperidade. Singapura, Maurício e Israel são exemplos de regiões pobres em recursos que se transformaram em economias de alta renda. Em 2014, quando al-Sisi assumiu a presidência, o Egito parecia estar também neste caminho. Mas então, o governo se meteu em uma crise de dívida. A libra egípcia despencou, a inflação disparou e as reservas de moeda estrangeira secaram. Al-Sisi teve a brilhante ideia de investir dezenas de bilhões de dólares em projetos de infraestrutura que frequentemente estouravam o orçamento. Não surpreendentemente, o Cairo cavou para si mesmo um buraco ainda mais profundo. Desde que assumiu o cargo,
Al-Sisi quadruplicou a dívida externa do Egito para 164 bilhões de dólares. O serviço da dívida atualmente representa a maior parte das despesas anuais do governo. Somente em 2024, o Egito deve pagar 32,8 bilhões de dólares em dívida externa. Isso é uma quantidade impressionante de dinheiro sendo desperdiçada. Agora, os credores já tiveram o suficiente. Desesperado por dinheiro, o Egito assinou um acordo com os Emirados Árabes para desenvolver uma extensão privilegiada de sua costa mediterrânea, conhecida como Ras Al-Hakma. Os Emirates investirão 35 bilhões de dólares na economia endividada do Egito nos próximos 2 meses. Tecnicamente, 11 bilhões de dólares serão empréstimos dos Emirados Árabes, que serão convertidos em doações, o que significa que o valor real do investimento emirate é de quase 24 bilhões de dólares. No longo prazo, no entanto, a região de Ras Al-Hakma poderia atrair até 150 bilhões de dólares em investimentos, pelo menos de acordo com os legisladores egípcios. Enquanto isso, os oficiais emirates prometeram construir uma cidade de próxima geração com mais de 170 quilômetros quadrados, o que é quase 1/5 do tamanho da cidade de Abu Dhabi. A construção pode começar já em 2025, e a cidade virá completa com distritos residenciais, centros turísticos, escolas, universidades e uma zona industrial. Também incluirá um distrito financeiro e empresarial, bem como um porto marítimo e um aeroporto. Isso parece bom no papel, mas nem todos os egípcios estão comprando essa ideia. Em 2016, o Egito cedeu 2 ilhas no Mar Vermelho para a Arábia Saudita. Agora os egípcios são obrigados a fazer comparações. Muitos veem os Emirados Árabes invadindo o solo e a soberania egípcia, desta vez em uma pequena península em sua costa mediterrânea. Em resposta, os funcionários egípcios dizem que lhes foi prometido 35% dos lucros do empreendimento emirate. Além disso, os investimentos emirates em Ras Al-Hakma poderiam ajudar a estabilizar a taxa de câmbio egípcia, criar oportunidades de emprego e atrair moeda estrangeira. O Egito também poderia usar o megaprojeto Ras Al-Hakma como uma ferramenta de barganha nas negociações com o Fundo Monetário Internacional e selar uma nova linha de crédito adicional. O objetivo final para a ICC é que, com as botas emirates no terreno, o Egito pode se livrar da atual crise econômica. Portanto, o acordo emirate está sendo apresentado pelo governo como uma tábua de salvação para a economia egípcia. Por si só, o Egito oferece poucas oportunidades para crescimento monetário. Sua capital está superlotada, ineficiente e em decadência. Desmantelar partes do Cairo para implementar nova infraestrutura seria mais caro do que simplesmente construir novas cidades em outros lugares. Como seu projeto irmão, a nova capital administrativa, Ras Al-Hakma, aspira a se desenvolver em um dos principais centros financeiros e de negócios no Mediterrâneo Oriental, o que criaria um novo portal para o Egito para ainda mais investimento estrangeiro. Ainda assim, muitas reservas permanecem abertas. O que não está claro é se o porto planejado em Ras Al-Hakma será navegável como um porto de águas profundas, capaz de lidar com grandes navios de carga volumosa. Um porto comercial ainda seria útil para a Marinha Emirate e complementaria suas instalações na Eritreia, mas não seria profundo o suficiente para navios comerciais ou mesmo navais de uma classe maior. No entanto, converter a costa existente em um porto de águas profundas seria um processo caro e complicado. Ras Al-Hakma tem uma infraestrutura nominal ligando-se ao resto do Egito, estando tão distante dos centros populacionais próximos. Por outro lado, a cidade está próxima das reservas de petróleo offshore recentemente descobertas pelo Egito, que poderiam ajudar a sustentar o desenvolvimento metropolitano. Se o objetivo emirate é transformar a área em um centro financeiro, como Dubai, o desenvolvimento de um porto de águas profundas é imprescindível. Do ponto de vista econômico, Abu Dhabi tem buscado maneiras adicionais de reduzir sua dependência das receitas de hidrocarbonetos. Ras Al-Hakma, como tantos outros projetos geoeconômicos emirate, é um meio de gerar renda que está relativamente protegida do mercado global de hidrocarbonetos. Mas mesmo pelos padrões emirate, 35 bilhões de dólares é um negócio impressionante. Abu Dhabi está essencialmente oferecendo a Cairo um resgate financeiro, exceto no nome.
Mesmo assim, o acordo Emirati poderia vir com condições anexadas. Possivelmente, como alguns egípcios apontaram, Ras al-Hakma alcançaria um certo nível de autonomia política do resto do Egito. Falando claramente, a economia do Egito é notoriamente difícil de reformar. O militar controla demais e permite muito pouco. Então, desenvolver uma nova cidade no Egito exigiria mais do que apenas prédios sofisticados. Seriam necessárias novas leis, novas ideias, novas populações e novos governantes. Em pouco tempo, Ras al-Hakma seria declarada uma zona econômica especial e completamente segregada do resto do Egito. Para os Emirates, tudo se resume a grande estratégia e negócios. Em 2018, os Emirados Árabes Unidos anexaram de fato a ilha de Socotra, no Iêmen, após desembarcarem tropas. O Iêmen ficou enfurecido, mas não pôde fazer nada a respeito. A instalação de uma base militar na entrada do Mar Vermelho e do Oceano Índico permite que Abu Dhabi monitore um ponto vital de estrangulamento para o comércio marítimo. Desenvolver Ras al-Hakma cumpriria a mesma tarefa, só que desta vez para o Canal de Suez. Quando finalizado, os Emirados Árabes terão influência sobre as duas extremidades do Mar Vermelho, concedendo-lhes um forte peso político globalmente. Da mesma forma, no Mediterrâneo Oriental e na periferia árabe, coincidentemente, áreas que já estiveram sob o domínio otomano, 4 grandes blocos políticos e militares surgiram recentemente. O primeiro é liderado pela Aliança Egito-Emirados Árabes e inclui o Bahrein, o Exército Nacional Líbio sob Haftar, as forças da Coalizão do Sul do Iêmen e as forças de apoio rápido do Sudão. A Turquia, enquanto falamos, tem laços estreitos com o Azerbaijão, o Chipre do Norte, o Catar, a oposição síria e o governo da Líbia reconhecido internacionalmente. Enquanto isso, a Arábia Saudita é uma potência por direito próprio e tem laços com o governo oficial do Iêmen, militantes étnicos no Irã e no Iraque, e como os Emirados Árabes, tem laços estreitos com o Bahrein. O quarto bloco é o Irã, e inclui seus representantes na Síria, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, o Hamas, as milícias iraquianas e, em certa medida, o governo iraquiano. Ao desenvolver Ras al-Hakma na costa egípcia, Abu Dhabi busca fortalecer seu vínculo com o Cairo, um país mais de 10 vezes maior e a indiscutível potência militar entre os dois. Nesse sentido, os Emirados Árabes agem como parceiro sênior. Ele tem um produto interno bruto maior, apesar de ter uma população cerca de 1/10 do tamanho do Egito. Este desequilíbrio econômico dá a Abu Dhabi uma influência categórica sobre 110 milhões de egípcios. Além disso, o projeto Ras al-Hakma tem uma dimensão geopolítica. Em primeiro lugar, ao construir uma nova cidade na costa do Mediterrâneo, os Emirados estão competindo diretamente com a cidade Neom da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Os laços entre Abu Dhabi e Riad esfriaram nos últimos anos. Os dois parecem incapazes de sincronizar a política quando se trata de Síria e Iêmen, mas também sobre o fornecimento de petróleo como membros plenos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Em termos de grande estratégia, o impasse saudita-emirate não é tão surpreendente. Por décadas durante a Guerra Fria, o mundo árabe passou por seu próprio cisma. O impasse colocou o Egito e seus aliados socialistas seculares no Iraque, Síria, Iêmen do Norte e brevemente na Líbia contra os sauditas, jordanianos, omanes e as menores monarquias do Golfo. Os Emirados Árabes tiveram a sorte de não existir durante essa disputa regional. As coisas ficaram bastante feias, mas acabou com o declínio do poder egípcio. Para os Emirates, chegar tarde ao jogo lhes deu uma vantagem, pois não tinham compromissos anteriores com os sauditas ou os egípcios. Por outro lado, a velocidade com que Abu Dhabi e Cairo desenvolveram sua postura estratégica sugere um objetivo compartilhado de flanquear a Arábia Saudita. A segunda dimensão geopolítica de Ras al-Hakma está relacionada à Turquia, que é a principal potência econômica e militar no Mediterrâneo Oriental, bem como na Ásia Ocidental em geral. A Turquia tem o segundo maior exército da Organização do Tratado do Atlântico Norte e controla o Estreito de Bósforo, dando-lhe vantagem sobre o Mar Negro, bem como a atividade comercial que sobe e desce o rio Danúbio.
A Turquia também mantém laços estratégicos com a Europa e seus parentes de língua turca a leste. No entanto, os Emirados e o Egito procuram mudar essa equação. Onde a Turquia flanqueia os Emirados Árabes Unidos no Golfo com sua aliança com o Catar, Ras al-Hakma vai virar o jogo e flanquear a Turquia no Mediterrâneo Oriental. No entanto, esta é uma batalha difícil. Istambul, e o coração turco centrado nela, é simplesmente insubstituível. Na melhor das hipóteses, Ras al-Hakma, se construída com sucesso em um ativo geoeconômico, proporcionaria a Abu Dhabi e Cairo lugares melhores no banquete turco, que é o Mediterrâneo Oriental. A terceira dimensão geopolítica de Ras al-Hakma é sobre nada menos que o Irã. Especificamente, Ras al-Hakma está próxima aos ativos proxy do Irã em Gaza, Síria e Líbano, colocando-os sob a mira. Os Emirados Árabes e o Egito querem contrabalançar os proxies do Irã, pois eles mudaram a dinâmica de poder no mundo árabe para pior. Os Houthis controlam a maioria da população do Iêmen e agora prejudicam o tráfego marítimo que passa pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Árabe, lugares onde tanto os Emirados Árabes quanto o Egito têm muito em jogo. Ao mesmo tempo, Cairo e Abu Dhabi veem tanto o Hamas quanto o Hezbollah como movimentos islamistas com capacidades para derrubar governos próximos. Compreensivelmente, a liderança egípcia e emirate busca se proteger de tais ameaças, e a única maneira de fazer isso é nivelando o campo de jogo com o Irã. No fundo, Neom da Arábia Saudita, a nova capital do Egito e o projeto Ras al-Hakma nascem todos da mesma ideia. Os megaprojetos excessivamente caros financiados por Al-Sisi deixaram o governo sobrecarregado com uma dívida cada vez maior, tanto que os empréstimos do Fundo Monetário Internacional não estão dando conta. Os Emirados Árabes parecem vir em socorro do Egito, e ao fazer isso, se elevam como o parceiro sênior na respectiva aliança. Ras al-Hakma, a nova megacidade dos Emirados, pode beneficiar muito a macroeconomia do Egito à medida que turistas de alto padrão e serviços se aglomeram na região. No entanto, a economia do Egito é controlada de maneira tão rígida que qualquer benefício dificilmente chega ao cidadão comum. Visto por este ângulo, os Emirates estão efetivamente construindo sua versão de Versalhes, projetada para uma elite cada vez mais desconectada. É improvável que os egípcios comuns apreciem ou se beneficiem do projeto. Não é como servir vinho para o deserto. Eu sou Shirvan, seu anfitrião do Caspian Report. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e não esqueça de clicar no ícone do sino para não perder nosso conteúdo mais recente. Obrigado por assistir e Saol.